Vamos estar orando. Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença em unidade com os teus filhos mais uma vez. Declaramos a tua bondade, a tua misericórdia, o teu favor sobre as nossas vidas. Declaramos, Senhor, que o teu reino se manifeste. Declaramos, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, pão, as, as necessidades supridas, o pão sendo liberado, aquilo que já está, Senhor, programado, liberado para os teus filhos, que eles alcancem. Pedimos que o Senhor venha a conduzir os teus filhos, sempre guardados e protegidos, livrando de todas as provas severas. Senhor, dá um basta em todos os intentos de Satanás contra a vida dos teus filhos. Abram as portas que os teus filhos precisam. Libere, Senhor, das informações e dos recursos. Que o Senhor dê aos teus filhos todos os dias as bênçãos necessárias para que eles possam avançar, percorrer, Senhor, toda essa caminhada e que eles possam te conhecer todos os dias. Graças te damos, Senhor, para que tudo aquilo que já foi programado na eternidade seja alcançado pelos teus filhos e que nada venha a faltar. Aqueles que estão enfermos, que eles sejam curados agora. Aqueles que estão necessitados, que eles sejam alcançados e sejam alvos da tua misericórdia e da tua boa mão. Aqueles que estão, Senhor, sendo atribulados, que a tua shalom repouse sobre eles. Que o Senhor envolva os teus filhos e cada um debaixo das tuas poderosas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos trabalhando essa, essa característica, né, da eternidade, e nós empacamos aqui nessa questão dos dias, nas semanas, os ciclos das semanas, e nós estamos aqui falando, né, acerca dos sete espíritos. E nessa questão dos sete espíritos, nós estamos falando sobre os loopings da semana, os ciclos de repetição. E aí a gente trouxe aqui acerca dos 7 dias, que ele vem como uma característica dos dias ligado a planetas, que essa é uma cultura romana, ou seja, os romanos, eles tinham como os planetas as suas deidades. Já falamos sobre isso, já explicamos em vídeos passados, mas também sempre eu menciono que a visão que eu tenho esses são os corpos celestes, ou seja, todos os planetas, estrelas, Sol e Lua, eles têm um papel fundamental em toda essa questão do tempo, né? E o papel principal é criar a mentalidade da serpente, né? Que essa é aquilo que a gente fala dos 7 pontos. Eu só estou dando uma recapitulada dos 7 pontos da alma, ligado, né, às 7 cores, que está ligado ao que nós chamamos da vara de Asclépio, que é um maior nível de enfrentamento que nós temos, que é a obra da Kundalini. Ou seja, criar essa mentalidade, né, essa mentalidade demoníaca, essa mentalidade do Sol e da Lua. Ou seja, eles são os maiores corrompedores das estruturas humanas, trazendo a mentalidade infernal. E aí a gente trouxe a última aula, a gente veio falando sobre isso, né? Os 7 dias ligado aos 7 planetas, ou seja, o Sol, que é o domingo, a Lua, que é a segunda, Marte, que é terça, Mercúrio, que é quarta, Júpiter, que é quinta, Vênus ou Afrodite, que é sexta, e, por último, nós temos Saturno, que é Cronos, que é o sábado. Essas são as oferendas ou as deidades que estão posicionadas em cada um dos dias. Lembra que eu disse que nós temos essa questão da, da confrontação, né, dos ciclos das semanas, ou seja, nós vamos ver a paternidade,
a loucura, ou seja, a falsa paternidade, a loucura, as tentações severas, a miséria, os céus fechados, as paixões dessa terra e a afirmação do abandono. Onde eu quero chegar aqui? Veja, o Senhor, ele diz na oração do Pai Nosso, ele diz da seguinte forma: quando vocês forem orar, vocês orem sempre pontuando algo. E a gente vai colocar aqui, para a gente. Vou pegar lá. Isso está em Mateus 6. Mateus 6, 9. Ele diz assim: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Então a gente vai ver que a oração do Pai Nosso ele consiste em algumas coisas. Primeiro, afirmação da paternidade. Dois, buscar, buscar a vontade soberana de Deus. Três, não, liberação das provisões. Quatro, na verdade, eu vou aqui, mas acho que eu li uma aqui. Tá, só vou colocando aqui.
Aqui, ó, vamos lá. Afirmação da paternidade. Vou, vou sobrepor aqui, que eu vou ajeitando. Dois, o selo da santidade. Três, a busca da vontade soberana. Quatro, a liberação das provisões. Cinco, cinco, perdão. Seis, a blindagem. E sete, exaltação. Então, veja, a gente vê na oração do Pai Nosso, pelo menos eu vejo, né? Não sei se pode ser só uma, o que eu posso colocar aqui, só por causa do estudo, né? Mas eu vejo 7 pontos que a Bíblia diz para nós orarmos. Quando a gente ir para a oração, nós entrarmos nesses 7 pontos. Primeiro, afirmar a paternidade. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais nos céus. Então, é a afirmação da paternidade. Dois, o selo da santidade. Santificado seja o teu nome. Na verdade, eu sempre digo isso. Existe uma palavra que eu sempre gosto, que é que o teu nome seja mantido santo em nós. Então, é o selo da santidade. Pedir para que você continue sendo blindado pelo selo da santidade. Três, venha o teu reino e faça a tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, buscar essa vontade soberana do Senhor para nós. Existe uma vontade, existe um desenho para nossas vidas. Quatro, a liberação das provisões. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ou seja, libere todas as provisões que o Senhor tem. Quinto, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Veja só, eu vou colocar aqui limpeza do coração e ajuste da economia de Deus. Já falamos isso daqui. Por quê? Porque a questão do perdão, ele não está ligado somente à questão do coração, ele está ligado à economia de Deus. Seis, uma blindagem. Por que uma blindagem? Perdoa tal, não nos deixe cair em tentação, ou seja, livra-nos das tentações, das provas severas. E sete, pois teu o poder, o reino e a glória, a exaltação. E o entendimento ali do que a gente precisa. Então, quando a gente vai olhar, agora colocando esses 7 pontos, veja só, para mim é muita coincidência. Isso daqui, eu digo, é a minha visão. Isso digo eu e não o Senhor, né? Então, quando a gente vai olhar aqui para os 7, veja só, para os 7 dias da semana e para aquilo que a gente já viu, vou colocar isso aqui agora. Veja só,
Os 7 dias da semana está ligado. Primeiro dia ao Sol, segundo dia à Lua, terceiro dia a Marte, quarto dia a Mercúrio, quinto dia a Júpiter, sexto dia a Vênus, o sétimo dia a Saturno. Está praticamente ligado a deidades que contrapõem essas 7 coisas que o Senhor pediu para ser liberado sobre nós. Primeiro dia, vamos trabalhar aqui. Primeiro dia, nós temos quem? Apolo. Quem que é Apolo? O falso pai, o Sol, aquele que contrapõe a verdadeira paternidade. Então, Apolo, ele vem trabalhando a falsa paternidade, ou seja, falsa paternidade. Eu vou colocando assim por cima e a gente vem explicando. Segundo dia, nós temos quem? A Lua. Quem que é a Lua? A loucura. E, na verdade, a sabedoria é o selo da santidade. Veja que o apóstolo Paulo fala: vede prudentemente como andais, não como tolo, sim como sábios. Tolo ou louco, ele vem dessa questão. Então, veja, a loucura como estilo de vida. O que seria loucura como estilo de vida? A pessoa, ela passa a não olhar mais para a santidade, a santificação. Ela anda loucamente pelos caminhos. Terceiro dia, ou a terceira coisa que o Senhor pede, ligada ao terceiro dia, nós vamos ver o comando de Marte. Quem que era Marte? A guerra. Exatamente. Veja só, quando a gente fala para buscar a vontade soberana, nós começamos a lutar buscando as nossas vontades. Lembra que tanto Marte como Vênus, eles sempre andam juntos nas suas nas suas implicações, ou seja, as paixões e as violências andam sempre juntos. Então, quando a gente fala para Marte, Marte é o quê? Aquele que estava linkado também à frutificação. O que seria isso? A pessoa que vive buscando, ele desenhando a sua própria história. Ou seja, o desenhar, desenhar da própria história. Quatro, a liberação das provisões, a gente vai ter o quê? Enfrentamento de Mercúrio, que é exatamente ah, vou colocar aqui falsa inteligência econômica. Por quê? Lembra que Marte, ou Mercúrio, ele está ligado à, à característica econômica, à liberação, às informações. Esses tempos, a gente até trouxe aqui, falamos sobre isso, quando a Bíblia diz assim, é, né, traga os seus dízimos, suas ofertas no templo para que haja mantimento e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e vos abençoar e trazer bênçãos sem medidas. Muitas vezes a gente fala assim, todas as vezes que eu for trazer os meus dízimos e as minhas ofertas, Deus vai me dar dinheiro.
né? Deus vai me dar bens. Não, Deus não vai te dar dinheiro e nem bens. Deus vai te abrir as janelas dos céus. Irmãos, porta é aquilo que nós atravessamos. Janela é aquilo que nós vislumbramos. O Senhor vai trazer vislumbres, o Senhor vai trazer informações, o Senhor vai trazer inteligência, o Senhor vai trazer sabedoria para que eu possa aplicar a minha colheita. Então, a fidelidade, ele te traz inteligência administrativa e inteligência de prosperidade. Ou seja, ele traz uma informação e nessa informação ele traz uma bênção. O que eu digo aqui? Dois pontos que eu digo. Primeiro, lembra da história de Isaac? Havia fome e Deus trouxe uma informação e uma bênção. Qual foi a informação? Plante. Ninguém estava plantando e ele plantou e trouxe a bênção. Aonde tinha miséria, Deus abençoou aquela semente e ele colheu 100 por um. Outro, a vida de Jacó. Irmãos, aonde uma varinha vai mudar a genética de um animal? Imagine isso, né? Agora, a partir de hoje, você tem teu cachorrinho branquinho, aí você vai colocar uma varinha listradinha, e ele vai comer da ração perto da varinha, e agora vai nascer tudo malhadinho. Tudo vaquinha malhadinha agora. Não existe isso. Você não tem como. Mas o Senhor trouxe essa informação para ele. E ele simplesmente começou a obedecer. E isso foi o ponto de prosperidade de Jacó. Você já parou para pensar que aqui foi o ponto de onde ele começou a prosperar? Que ele separava as gordas das magrinhas, ou seja, as fortes das fracas, e colocava. Aí Labão falava: ó, agora as malhadinhas são tuas. Aí ele colocava a varinha. Aí nascia tudo malhadinha. Não, agora as branquinhas são tuas. Ele tirava a varinha. Aí nascia tudo branquinha. Meu irmão, o cara foi prosperando, 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 prosperando e se tornou quem se tornou. Então, na verdade, a liberação da prosperidade precisa da informação. Qual é o problema? A gente pensa que a gente é fiel, pronto, o céu vai se abrir, vai chegar dinheiro na minha conta e acabou. Não, não. Você vai ser sábio, inteligente e saber aplicar a tua força naquilo que vai gerar economia. Então não adianta você ser fiel, eu vou usar essa palavra, não adianta você ser fiel e folgado. Você entendeu? Não existe isso, irmão, né? Eu sou fiel e preguiçoso. Não, não existe. A fidelidade não combina com a preguiça. Ou seja, eu sou fiel e eu vou ser inteligente para poder administrar, não é administrar, para poder gerar, para poder avançar. Uma das coisas que eu vejo que o crente erra muito é isso. Ah, não, o Senhor vai fazer. Não, ele vai me dar sabedoria. Ele vai me dar inteligência, ele vai me dar informação, ele vai me dar é, 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 destreza e vai me dar bênção. Então, toda essa questão do plantio, ele está muito ligado também, ele vai estar muito ligado também à habilidade, que isso fala de Hermes. Então, quando o Senhor diz libere a provisão, ele vai estar confrontando com a falsa inteligência, com Hermes, com as falsas informações. 5. O quinto dia está ligado a Júpiter. E Júpiter, ele vai lidar com o quê? Lidar com o coração fechado, ser rancoroso. Que aqui também está ligado à economia. Quem é rancoroso vai estar sempre preso na casa da miséria. Sexto, a perversidade e a entrega do coração.
E sétimo, os ciclos de repetições. Então, quando a gente olha aqui, a oração do Pai Nosso e os 7 dias, é como a gente vê que, na verdade, os 7 dias, ou as 7 estruturas demoníacas colocado nos 7 dias, eles estão blindando uma frustração contra Deus. Para mim, na minha mentalidade, os 7 dias é o começo e o fim de um ciclo. 2, é o começo e o fim do desatar um projeto. Tudo começa e termina em 7 dias. Olhe para as escrituras e você vai ver. Tudo estava um caos. No primeiro ao sétimo dia, tudo foi consertado. Então eu vejo que nos 7 dias nós temos toda a liberação dos projetos de Deus. Há 7 em 7 dias nós temos as liberações dos projetos de Deus. É como eu entro e saio desse livro do Senhor, dessas liberações do que o Senhor tem. Então nós temos a paternidade, a santidade, a vontade soberana, as provisões, o coração limpo, nós temos esses ajustes da economia, nós temos a blindagem e nós temos a exaltação. Terminamos com a exaltação. Então nós temos, primeiro dia, senhorio, paternidade. Segundo dia, nós temos a sabedoria, que é a santidade. Terceiro dia, nós temos o entendimento, que é a vontade soberana, ou seja, entender. Quarto dia, nós temos a questão dos conselhos, ou seja, das liberações, das provisões. Quinto dia, nós temos a questão da, da fortaleza, ou seja, do poder, ou seja, da força para nós entrarmos nos ajustes da economia do Senhor, no perdão. Você precisa ter muita força para fazer isso. Sexto dia, o conhecimento, que nós vamos para a blindagem, e no sétimo dia, a exaltação, porque nós estamos no temor. Então, nós temos o começo e o fim. Então, quando nós falamos do looping de repetição, é que nós saímos desse ciclo do Senhor, nós saímos desse ajuste do Senhor e entramos nos desajustes. E o final de tudo isso é nós nos ferirmos com Deus. Eu tenho apontado isso daqui já faz praticamente quase um ano que eu tenho falado com isso. Irmãos, o diabo não quer somente te derrubar, porque se o diabo te derruba, Deus te levanta. Isso daqui é fato. Gente, se o diabo te faz tropeçar, Deus te levanta. Não é isso? Se 7 vezes o homem cair, 7 vezes o Senhor nos levanta. Ou seja, o levantar provém do Senhor. O levantar o homem provém do Senhor. O Senhor é aquele que sustenta. O diabo, ele não quer só te derrubar. O diabo, ele quer simplesmente te ferir com Deus. É isso que o diabo quer. Ele quer te ferir com Deus. O mês retrasado, nós passamos praticamente o mês inteiro tocando em um ponto. Dúvida, dúvida. Qual é a maior obra diabólica? Te trazer dúvida, te trazer dúvida. Toda vez que a dúvida é colocada no teu coração, toda vez que a dúvida está estabelecida no teu coração, você passa a se ferir com Deus. Onde tem dúvida, tem demônio. Onde tem dúvida, tem sombras. Onde tem dúvida, tem projeção maligna. Onde tem dúvida, tem todas as estruturas diabólicas. Aonde a dúvida entrou, a fé foi embora. Aonde a dúvida entrou, toda a certeza vai embora. Aonde a dúvida entrou, tudo que o Senhor tem para você é tirado de você, porque você já não entra mais no âmbito da fé. Então a fé não é a crença. Fé não é crer. Fé é não ter dúvida. Parece a mesma coisa, mas não é, porque eu posso crer com dúvida. Não, eu creio que existe, mas será que é para mim? Eu creio. Eu creio que Deus é bom, mas será que Deus não está bravo comigo? Eu não estou duvidando da bondade de Deus, mas eu estou duvidando da bondade de Deus para comigo. Aí eu sei que Deus provê, mas será que Deus não está me rejeitando? Eu não duvido que Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Mas para mim, será que eu estou debaixo dessa bondade dele?
Então a dúvida não é duvidar que Deus é capaz, é duvidar dessa capacidade para comigo. Então, então o diabo ele entra tentando frustrar isso na minha vida. Ou seja, eu não vou duvidar que Deus. Por isso que eu posso ser um crente com dúvida. Crente no sentido de crer. Eu posso ser alguém que creia em todas as escrituras, mas eu duvido que isso possa se manifestar na minha vida. Eu creio na vida dos outros. Eu creio em Deus. Ou seja, Deus é bom, Deus é provedor, Deus é Pai, Deus é misericordioso, Deus, ele é soberano. Nada sai dos projetos de Deus, nada sai dos propósitos de Deus, nada sai da, do- da ação de Deus. Isso sem dúvida. Mas a minha dúvida é: será que eu estou dentro desse agir de Deus? Então eu não duvido que Deus é capaz, eu duvido que eu possa estar sendo alcançado por isso. Então é isso que o diabo quer fazer. Então, os 7 dias, quando a gente colocou aqui, das 7 entidades romanas, das 7 deidades romanas, eles vão trabalhando a mente da dúvida. Entra semana e sai semana. Eu volto a repetir todos esses ciclos da falsa paternidade, a loucura, o desenhar a própria história, a falsa inteligência, o viver cheio de rancor, a perversidade, e aí eu entro no ciclo da não exaltação. E aí eu volto de novo, ou seja, eu entro nesse vazio, nesse vácuo dessa liberação de Deus. Eu sei que Deus é tudo isso, mas eu não consigo desfrutar de nada disso. Eu sei que Deus é tudo isso, mas nada disso acontece na minha vida. Eu sei que Deus é tudo isso, mas nada disso me alcança. Eu sei que Deus pode todas as coisas, mas na minha vida parece que Ele não pode nada, né? Então, é óbvio que eu não vou dizer que Deus não pode na minha vida. Então, eu vou dizer que ou Deus está bravo comigo, ou Deus não gosta de mim, ou Deus me rejeitou, ou Deus me abandonou, ou eu não sei por que Deus está fazendo isso. Não, aí os mais crentes vai dizer, não, é porque eu estou na prova, né? Então, na verdade, aí o irmão está na prova, 45 anos na prova, já não é prova, isso já é faculdade, pós-graduação, já é mestrado, PhD, isso não é prova mais, né? A pessoa está, não, mas eu estou na prova. Aí outra coisa que a gente vai falar, não, é porque essas coisas é para o céu, né? É na terra, é, já é dono, né? Não, não, isso é pro céu. Lá no céu. Então a gente vai tendo essas perspectivas e a gente vai tendo essas ideias. Por quê? Porque eu não posso falar de Deus. Como diz, a minha religião não permite, né? Falar que Deus não pode fazer isso na minha vida. Então eu vou entrando num estado de frustração. Então entra dias e sai dia, eu estou no estado de frustração. Entra dias e sai dias, eu estou no estado de frustração. Mas aí é aquilo que eu tenho pontuado esse mês. Irmão, Deus não tem culpa de nada disso. Deus não é responsável por isso, porque a chave ele já deixou. Primeiro, ele já deixou a chave, né, na posição dos dias. Segundo, ele já deixou a chave na oração do Pai Nosso, ou seja, ore assim, peça isso, libere isso, lute contra essas estruturas. E ele já deixou a chave, então ele deixa a chave, deixando a chave, né, dos ciclos, quando a gente colocou aqui, dos ciclos de Shabat, é quando eu entro no centro, ou seja, eu vou caminhando, lembra? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, e aí eu entro no sétimo dia, quer dizer, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, e eu entro no centro, que é o sétimo dia, quando eu entro na centralidade, nas bênçãos do Senhor. De Shabat em Shabat, eu vou entrando nesses ciclos, saindo de uma semana, entrando na semana, saindo de uma semana, entrando de uma nova semana, saindo de uma semana, entrando numa nova semana. Ou seja, eu sempre vou entrando nesses ciclos de Deus e eu vou entrando, ou seja, de menorar em menorar, né? Exatamente. Agora, lembra que eu disse, eu quero trazer mais ainda 2 pontos. Eu quero trazer mais 2 pontos, isso não significa mais 2 cestas. Isso pode significar mais um monte de cesta nesses 2 pontos, sobre
É, em cada cultura, você vai ver que os dias das semanas estão ligados a sete entidades que eles colocam. Então a gente viu na deidade romana, nos planetas. A gente vai ver. Eu voltei, eu voltei, eu voltei. Voltei, eu voltei. Então veja só, é, nesses ciclos, nós vamos ter também a questão da mentalidade agora, a mentalidade cósmica, que são os ascensionados. Então a gente vai ver em duas questões: os dias ligado às estruturas, é, as estruturas romanas, que são os planetas, nós vamos ver as estruturas cósmicas, que são os ascensionados, e nós vamos ver as estruturas do culto iorubá, que é dentro da linha da Umbanda e tudo mais, que você vai ver as sete entidades ligado também a 7 dias das semanas. Então veja, irmãos, em todas as religiões, nós vamos ver o pontuar desses dias, dessas entidades. Obrigado, pastor, dessas entidades que são colocadas nos dias das semanas. Por quê, irmãos? Porque é a confrontação das estruturas e dos desenhos que Deus tem para a nossa vida. Depois de tudo isso, nós vamos voltar de novo, né, a caminhar, orando nos portais dos dias, para que a gente possa entender. Então, o ano que vem, a gente vai trabalhar bem esse pontuar dos portais, das festas, mais acentuado ainda, porque esses são os pontos de eternidade. Esses são os pontos que a gente tem que viver. E cada vez mais liberando essas sete, essas sete estruturas sobre a nossa vida. A afirmação da paternidade, o selo da santidade, a busca da vontade soberana, a liberação das provisões, a limpeza do coração e o ajuste da economia, a blindagem do Senhor e a exaltação. A gente vai sempre trabalhar dentro desse ponto. Isso daqui é viver nos projetos de Deus. Olha o ponto aqui. Viver nos projetos de Deus não é do modo procrastinado. Irmãos, nós precisamos entender isso. Eu não posso. Se eu sou procrastinado, se eu sou, eu vou usar duas palavras aqui. Se eu sou estúpido, se eu sou tolo, estúpido não de arrogante, estúpido de estupidez mesmo, de tolice. Se eu sou tolo, se eu sou uma pessoa é, endurecida na minha mente, é, é, se eu sou procrastinado, eu não vivo os projetos de Deus. Não tem como. Então eu preciso ser sábio, eu preciso ser hábil e eu preciso me mover em todas as áreas para que eu possa viver isso. É o que nós chamamos de buscar os projetos. Ou seja, irmãos, buscar os projetos familiares, os projetos econômicos, os projetos de empreendedorismo, os projetos da identidade, os projetos ministeriais. Ou seja, está dentro do projeto. Porque às vezes a gente está entrando, eu entrei na festa, eu entrei nisso, eu entrei naquilo, mas irmão, o que que você faz? Eu, sei lá, né, eu tô aí, tô orando para ver o que Deus está querendo de mim, né, tô aí dando um tempo. Pronto, irmão, só isso daqui já é o atestado da falência em todas as áreas da tua vida. Você entendeu? Eu tô buscando. Não, não é buscando, é se lance. 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 Irmão, você tem que mergulhar naquilo que o Senhor tem. Em todas as áreas. Bem? Em todas as áreas. Então, se você não mergulhar, é, isso daqui é um ponto que uma vez eu já falei com vocês, né? Uma pessoa chega e fala assim, apóstolo, ora por mim, porque Deus tem muitas promessas de riqueza para mim. Eu falei, amém. O que que você faz? Eu faço o bico. Eu falei, então pode deixar, né? Tá um pouco distante essas promessas da sua vida, meu irmão. Ou seja, é, porque não tem como.
entendeu? Não tem como. Não, como que você vai ser rico fazendo bico? Ah, eu faço um biquinho aqui, faço um biquinho ali. Ah, então, né? Como que a gente vai fazer alguma coisa? Como que Deus vai derramar? Como que Deus vai te dar as promessas dele? Ah, Deus falou, mas você não vai para a guerra, meu irmão. Você não vai pro arado, você não vai para o campo.